Bem, vamos então recomeçar a reunião de Câmara depois do intervalo. Vamos para o ponto 1. Trata-se da aprovação das cláusulas contratuais do empréstimo entre o município de Alpiaça e a Caixa Geral de Depósitos. Trata-se então de ratificar o despacho do Presidente da Câmara do dia 13 de janeiro de 2017. O vereador João Pedro Carvalholos, para enquadrar. Portanto, isto basicamente trata-se de formalizar o contrato de empréstimo já previamente aprovado pela Câmara Municipal e pela Assembleia Municipal, e que o contrato portanto, tem que virar na Câmara para aprovação e ratificação neste caso. Portanto, daí não vale a pena possivelmente estar aqui com os pormenores em relação, porque já foi discutido todo este processo devidamente dentro dos órgãos competentes. Aqui é a formalização desse mesmo contrato que vem este ano. Muito bem. Então, se tiver duas questões. Como disse o Sr. Vereador do Pomar muito bem, já foi discutido em sede de reunião de Câmara, já passou pela Assembleia Municipal, já foram decididas as considerações políticas sobre o caso. Há de haver alguma razão técnica para um documento assinado no dia 4 de janeiro, depois assinado pela Caixa de Depósitos no dia 4 de janeiro, depois vem assinado pelo município, se não estou em erro, no dia 23 de janeiro, e entre 4 e 23 tivemos uma reunião a 13 e temos hoje ou está 27, poderia ter algum interesse não vir ratificado uma questão até política e vir para a discussão, embora o seu resultado fosse inegavelmente o mesmo. E qual é este resultado? É um município que tem dificuldades de tesouraria, que precisa de solver necessidades de tesouraria, que não é claro neste documento, mas que supõe, o Sr. Presidente confirmará, que supõe, será para suprir vários empréstimos de curto prazo feitos no passado, foram aumentando o volume e, portanto, temos o entendimento, e que eu esperava também que o Sr. Vereador do Pomar pudesse esclarecer essa parte técnica, que não o faz, eu compreendo, não o faça, mas, basicamente, o município tem vindo a contrair empréstimos de apoio à tesouraria de ano para ano, empréstimos esses que se findam no fim de cada ano civil, e o que acontece no fim de cada ano civil, em linguagem simples, a Câmara não tem capacidade para pagar esses empréstimos. E, portanto, de 200 mil, acho que passámos por meio milhão, agora vamos uns 700 mil, e todos os anos vamos aumentando estes empréstimos. Porquê? Porque temos compromissos para solver do passado, que não conseguimos solver. E para termos boa memória disto, indo ao primeiro empréstimo, foi garantido na altura, não se preocupem, nós honramos os nossos compromissos. E no fim do ano vamos pagar os 200 mil euros. Não aconteceu. No outro ano, não se preocupem, nós vamos honrar os nossos compromissos. Vamos pagar os 500 mil euros. Não aconteceu. E agora o Sr. Presidente vai dizer, não se preocupem, nós honramos os nossos compromissos, vamos pagar estes 700 mil euros, coisa que não vai acontecer. E o que acontece aqui de extraordinário, para ficar para a memória futura, é que este Executivo tem baseado 7 anos de governação, não são 7 meses, 7 anos de governação, à volta de uma coisa que chama a dívida do PS, que era uma dívida que existia realmente, que tem a ver com o investimento feito na nossa terra. Tem a ver com asfaltamento de estradas, tem a ver com infraestruturas desportivas, tem a ver com infraestruturas sociais, e para isso foi preciso dinheiro, e para isso, efetivamente, o município endividou-se. Endividou-se, deixou a obra feita. E existe o que se chama uma dívida de investimento. Este Executivo vai ter uma capacidade incrível de endividar o município sem nenhuma obra feita em 7 anos. Portanto, através destes contratos, nós conseguimos ver claramente o que é o trabalho espantoso do município durante 7 anos a contrair endividamento de curto prazo sem fazer obra. Portanto, o que o próximo Executivo vai herdar já não é uma dívida de investimento. É uma dívida onde não houve investimento, houve um desinvestimento brutal e, portanto, a dívida vai existir. Os números não vão mentir. Depois vamos entrar aqui num exercício estranho para a maior parte das pessoas, que
vão aparecer de um lado e do outro gráficos, uns dizem que cumprem, outros dizem que não cumprem, uns dizem que estão a pagar à razão de já não sei quantos milhões de euros de dívida, mas depois conseguimos consultar outros gráficos porque a interpretação dos números assim o permite, mas nós temos aqui concretamente o que está a passar neste município. Este município não tem capacidade, está-se a endividar a cada dia que passa e não tem obra feita em prol dos alpircenses. Portanto, é perante esse caso que estamos e o Sr. Presidente vai se pronunciar com certeza, o que muito agradecemos para perceber do estado de saúde financeiras do município de Alpiarce. Obrigado. Posso? Muito obrigado. O Sr. Vereador Pedro Gaspar já disse muita coisa, disse quase tudo, mas ainda há algumas coisas que eu gostaria de acrescentar. Em primeiro lugar, este assunto foi já à reunião de Câmara, foi à Assembleia Municipal, foi aprovado nos dois locais e, como disse muito bem, Sr. Engenheiro Pedro Gaspar, Sr. Vereador Pedro Gaspar, a Caixa Geral de Depósitos assinou este documento no dia 4 de janeiro e no dia 13/1 o Sr. Presidente manda este assunto para a reunião de Câmara para ser ratificado. Curiosamente, no dia 13/1 foi o dia da última reunião de Câmara. Portanto, o Sr. Presidente podia ter trazido isto nesse dia e nós aprovaríamos tudo, ou seria aprovado dessa forma. O Sr. Vereador Pedro Gaspar falou aqui, e muito bem, que a situação da Câmara está-se a agudar dia para dia. Contrariamente àquilo que o Sr. Presidente disse durante a discussão que tivemos antes da ordem de trabalhos, no período antes da ordem do dia, o meu interesse, e tenho a certeza absoluta, o interesse do vereador Pedro Gaspar e o interesse de 99,9% dos alpiarcenses é que Alpiarça nunca deixe de ser concelho e fique sempre como concelho e não passar a ser uma freguesia de um concelho de Alpiar. O rumo que a situação leva, não vejo grande hipótese, porque mais cedo ou mais tarde alguém vai mexer nisto e mais cedo ou mais tarde vamos chegar à conclusão que este concelho é um concelho falido. É óbvio que não são só as famílias, não são só as empresas que têm problemas, alguns concelhos também têm problemas, nomeadamente o concelho de Alpiarce. É óbvio que quando este Executivo tomou posse, encontrou uma dívida do PS, está certo, o vereador Pedro Gaspar falou que tinha havido investimento, é verdade, houve investimento, um melhor, outro pior, mas houve investimento. A dívida se calhar não era aos 13, se calhar eram 11 ou 12, mas pronto, também nessa altura convém empolar sempre para dizer que a culpa é dos outros. O que é certo é que depois deste Executivo tomar posse, já lá vão 7 anos, eu não vejo a situação melhorar. Neste momento a situação é exatamente igual ao que era há 7 anos, portanto o pagamento a fornecedores está a aumentar todos os dias, o endividamento de curto prazo está a aumentar de uma forma terrível, como disse muito bem, foi 200 mil euros, depois foi 500 mil, agora já vai a 700, no próximo ano vai ser mais de 1 milhão, atendendo a que eu já aqui falei e ninguém desmentiu, olhando para o orçamento, e que eu, vereador do TPA, Francisco Cunha, afirmei e continuo a afirmar que o orçamento para 2017 da Câmara Municipal de Alpiarça está falsificado em mais de 40%. Há um empolamento em mais de 40%, cerca de 3 milhões de euros, de receitas que não existem, não vão existir e que estão lá orçamentadas. Isto exatamente para que se crie, para que se possa cabimentar o dinheiro que se tem que gastar agora durante 2017, que é o ano de eleições. Quem vai pagar vai ser mais tarde. Possivelmente o Sr. Presidente já não estará cá nessa altura, mas a população de Alpiarça vai pagar com língua de palma. O senhor nessa altura já poderá ter uma reforma tranquila, já poderá ter um futuro descansado, mas quem vai pagar isto são os alpiarcenses, porque o conceito de Alpiarça está a ir ao fundo. Está a ir ao fundo. O senhor vai ser, como eu já disse, vai ser o coveiro do conceito de Alpiarça, vai ficar conhecido por isso. Portanto, depois de falsificar um orçamento, eu disse falsificar. E é bom que fique registado, falsificar. Porque as receitas são cerca de 7 milhões de euros e o senhor colocou no orçamento 10 milhões. Isso é
uma falsificação. É falsear um documento. É falsear um documento que é fundamental e vital para a vida da autarquia, como para a vida de qualquer empresa. É através do orçamento que se programam as coisas. Portanto, eu hoje não tenho qualquer confiança neste Executivo. A partir do momento que se faz uma coisa destas, quando eu avisei, quando eu escrevi nas redes sociais, quando eu falei nas reuniões de Câmara, e não falo das Assembleias porque a democracia é assim mesmo, que há um documento que não está bem e continua-se a insistir e levar em frente aquele documento, depois de me trazerem aqui um assunto que podia ter sido discutido de uma forma, enfim, discutir aqui algumas coisas, eu tinha aqui algumas questões que eu gostaria de colocar, porque estas coisas dos contratos de empréstimos com os bancos têm sempre algumas coisas que poderão ser reanalisadas. Quem precisa de dinheiro, como é o caso, eu já passei por isso também tantas vezes, o banco mete uma coisa à frente e nós assinamos. Permite, não temos outras alternativas. Mas há coisas que tinham de ser negociadas e aqui não vi que tivesse sido negociado muita coisa, porque tomaria o Sr. Presidente mais este balão de oxigênio para aguentar até às eleições. Na realidade é isto. Portanto, eu não vou votar a favor, porque não voto mais nenhum documento que tenha a ver com contas, porque não tenho confiança nas contas que me são apresentadas. Não tenho confiança exatamente por aquilo que eu disse. Porque quem falsifica um documento na ordem de 40% não merece essa confiança de um vereador que foi eleito democraticamente e legalmente por uma parte da população de Alpiaça. Muito obrigado. Só dizer uma coisa. Ao exprimir esta palavra, eu tenho consciência que poderá ser levantado um processo de crime por difamação e eu fico à espera. Muito bem. Eu também já disse que não tenho experiência em falsificação. Talvez o Sr. Vereador disse saber mais que eu, não sei também. Eu não sei, não tenho experiência nessa matéria. Mas tem entrado a ganhá-la aqui. Mas agora, vamos lá, tentar rapidamente, o vereador João Pedro já referiu, isto é para ratificação, é apenas formalizar uma coisa, formalizar do ponto de vista administrativo, não é? Um aspecto que já obedeceu à decisão dos órgãos. Não podia ter vindo à reunião, isto foi despachado a 13, a gente teve reunião nesse dia, não, pronto, se calhar podia ter sido, mas eu fui nesta altura que eu me pronunciei sobre o assunto e despachei. Também não é problema, porque isto é a mesma coisa, ia dar a conversa seria exatamente a mesma. Então, eu ouvi os discursos e acho que isto é de quem não quer ver a realidade. E quem quer, pelo contrário, quer iludir a realidade. E é muito injusto. Isto é das coisas mais injustas que se tem dito neste órgão, enfim, na discussão política na nossa terra. Das coisas mais injustas. Mas tem sido essa sempre a posição do PS, enquanto força política que esteve à frente da gestão municipal até 2009, desde o primeiro momento em que estiveram em oposição, tiveram essa incapacidade de olhar para isto com racionalidade e com compreensão. Enfim, e é também a posição do vereador, agora, extremamente injusto. Dizia eu, extremamente injusto. Aquilo que os senhores estão a dizer, para já, não é verdade. Portanto, isso é negado pela evidência, negado pelos fatos. Este Executivo não está a endividar nada. Este Executivo está a diminuir a dívida global do município. Primeiro ponto. E ponto fundamental. Nós, desde que chegámos à Câmara, e tendo em conta os resultados apurados do exercício de 2009, nós já diminuímos, amortizamos 4.300.000 euros de dívida. Isto é que é a realidade. Portanto, e nós estamos a cumprir um processo de recuperação, de saneamento financeiro que definimos e que era importante e inultrapassável, tendo em conta as necessidades do município de Alpiaça e que devia ter sido encetado muito antes, pela anterior maioria. E não foi. Portanto, diminuímos 4.300.000 euros.
E outra coisa que não é verdade. Não se fez nada. Não se fez nada. Nós executamos, sem recorrer a endividamento, mais de 5 milhões de euros de obra. Nesta situação em que tivemos que diminuir 4 milhões e tal à dívida da Câmara Municipal. Executámos as obras da Casa dos Catutos em 2 fases. 2 milhões e meio de euros. Executámos o centro escolar. 1 milhão e tal de euros. Executámos a praça do município. Executámos obras por administração direta que também tiveram custos. Para além de outras apostas, de outros investimentos, de outras despesas em áreas de gestão municipal. Sem recurso a endividamento. Ao contrário do que era prática. Era fácil, já disse isto. No período em que o Sr. Vereador aqui diz que houve esse investimento, e houve, como o Vereador também referiu, houve coisas positivas, houve outras menos, é evidente, e eu até admito que isso seja natural, tem a ver com as opções, com as oportunidades, porque já na altura era como agora, não é? Muitas vezes era uma questão de oportunidade, eram algumas operações a que a Câmara se podia candidatar e outras não podia, portanto tinha que optar, e houve aqui opções que também acho que não foram muito importantes para o Conselho, pelo contrário, só contribuíram para a dificuldade financeira, mais nada. Houve outras importantes, como disse, mas a Câmara ia ao financiamento bancário. Tinha o financiamento comunitário, que era menor do que o que é agora, de facto, também, mas para cobrir a parte da comparticipação nacional, ia ao banco. Pagava 5%, quando pagava, porque havia coisas que não pagava, deixava para a gente pagar, a gente pagou depois, quando cá chegou, no plano de saneamento financeiro, alegava incumprimentos e tal, depois os tribunais deram razão às empresas e a Câmara teve que pagar. Portanto, pagava 5% e o resto ia buscar ao banco. E isso é que conduziu a esta situação. Portanto, e nós não podemos fazer isso. Tivemos que executar obras sem fazer isso. Então, e nós fomos eleitos só para pagar a dívida do PS? Vocês estão a colocar em causa este empréstimo de tesouraria. Era isso que esperavam, era isso que consideram justo. Isso é que era justo. Portanto, a CDU, que se apresentou com um programa eleitoral, com propostas, a população tem necessidades de realização, enfim, cabe depois aqui a nós verificar, paixão também. Não vale a pena estar a discutir isso. Mas, os senhores acham que isso é que era justo. A gente estava aqui só a pagar a dívida. E assim a gente já realizou o que realizou, dizem que não se fez nada. Não se fez nada. Então, não sei como é que seria se não tivesse mesmo feito. Aliás, eu até pensava, eu até tenho a certeza que havia pessoas ligadas aos anteriores executivos que estavam convencidos que a gente realmente não conseguia fazer nem as obras dos estatutos, nem o centro escolar, nem mais nada. Porque eles também sabiam qual era a situação da Câmara. E até ficaram extremamente surpreendidos com a nossa capacidade de realização. E de execução. A Alpiarça executou mais do que aquilo que tinha contratualizado nos fundos comunitários. Houve alguém uma vez que levantou a questão, 100 e tal %. Inventaram com uma escala. Quer dizer, quando nem se sabe o que é que está a falar. Não é? Porque nós realizámos os 100% daquilo que nos tínhamos comprometido e fizemos obras em overbooking, fora daquilo que estava previsto, porque tivemos cumprimos as regras e tivemos um grau de execução que permitiu isso. Portanto, isto é que era justo. Era a gente estar aqui a pagar a dívida só. Fechávamos e pagávamos a dívida. Os servidores estão indignados de a gente fazer um contrato. Porque se isto fosse a seguir a mesma lógica que era seguida antes, repare bem, eu já disse isto várias vezes. Nós tínhamos tido aqui mais 4 milhões e 300 mil euros para gastar. 4 milhões para fazer coisas. Que era aquilo que a gente pagou. Mas mais, o PS, como já foi também aqui dito, e o Sr. ensaiou a coisa, é? Endividava-se, não era a razão de 1 milhão de euros por ano, não era tanto, mas andava lá perto, à volta dos 800 mil euros por ano, em média. Portanto, nós, nestes 7 anos, tínhamos 4 milhões e 300 mil, mais estes 800 mil euros por ano. Se fosse a seguir a mesma trajetória, que não podia, nem que quiséssemos, não era permitido. Mas também não era essa a nossa lógica. Agora, o mais injusto disto tudo é os senhores acharem que a gente nem o direito de recorrer a uma prerrogativa legal, que é de fazer um empréstimo de curto prazo, está definida na lei. Nem isso devíamos fazer. Nem isso devíamos fazer. E mais, e dizerem o contrário da realidade, que é que nós nos andamos a endividar.
Isto é extremamente injusto, isto não é verdade. Portanto, e nós vamos fazer temos feito esta dívida de curto prazo, que tem que ser paga no exercício, e cuja responsabilidade acaba por cair em cima de nós, para realizar, para fazer coisas, e para manter o funcionamento dos serviços, que era aquilo que não estava garantido quando nós chegámos. E para o ano é quanto? Sr. Vereador, o plano é quanto? O Sr. Vereador pergunta quanto é que a Câmara de Alpiarça paga anualmente de amortizações, de serviço da dívida. E quanto é que algumas câmaras, aqui à volta, que tiveram outro tipo de gestão, pagam muito maiores e com muito mais capacidade financeira. Ó, Sr. Vereador, eu não estou... Olha, quanto à questão do empolamento, da falsificação, aqui ninguém falsifica nada. Aqui ninguém falsifica nada. O próprio orçamento tem aqui previsão de receita, que implica já a resposta a operações com financiamento financeiro, comunitário. Portanto, isto é algo diferente em relação aos anos anteriores. Não havia. Não é? Ó, Sr. Vereador, não há aqui nada. E aquilo que nós temos demonstrado é o quê? O que é que nós temos demonstrado? Eu não sei se os senhores têm noção disso. Se calhar têm, mas não nos interessa. Nos últimos anos do PS e da Câmara, o grau de execução orçamental andava na casa dos 50 e tal por cento. 50 e tal. Havia orçamentos de 12 milhões de euros, 10 milhões, 11 milhões, e depois executava-se metade. O nível de execução orçamental da Câmara de Alpiarça, nos últimos anos, anda à volta dos 90%. Vejam bem esta diferença. Como é que se pode dizer isto? Então quem não disse que se falsificavam orçamentos antes, vai dizer agora que temos uma execução muito maior? Ou seja, aquilo que foi previsto foi concretizado quase tudo, em termos de despesa e de receita para garantir essa despesa. E vem agora dizer que isto é falsificado. Mas era assim nessa altura. Era assim o quê? Eles faziam o plano de receita. Então como é que se tem um orçamento de 12 milhões e se executa... E o senhor como vereador nunca disse nada? Não, não disse. Não sei, não. Eu procuro essas coisas. Pronto, mas o que está em causa é isto. É uma profunda injustiça na forma como os senhores olham para isto. Isto é, a própria organização e do funcionamento das autarquias é injusta. Porquê? Porque permitiu, em determinado momento, que se cometessem erros a este nível, que se fizesse mais do que aquilo que era possível fazer, e se comprometeram as novas gerações de autarcas e da população. Portanto, e agora vêm dizer que a culpa é nossa. Portanto, e nós é que somos, e eu é que sou o governo. Nós que estamos a recuperar o município, em termos financeiros, estamos a ter um papel histórico, fundamental, e eu estou convencido que quem, se fossem outros que cá estavam, tinham que fazer isto. E nós é que estamos a enterrar o município. Que fizemos obra, fizemos aquilo que estava previsto, fizemos mais do que aquilo que estava previsto, pagámos as dívidas e estamos a preparar agora intervenção no próximo quadro comunitário, que agora começa a dar os primeiros sinais, como sabem. Então, e os senhores vêm com essa conversa. Eu acho que isto é extremamente injusto e acho que, não sei se o vereador João Pedro quer dizer mais alguma coisa. E vamos depois passar à votação. Ignorar-se a obra que foi feita, para já, acho. Não sei como é que é possível. Investir 2,5 milhões de euros na Casa Museu, é evidente. Portanto, não há. Acho, não sei o que é que se pode ignorar aqui. O centro escolar, 1 milhão de euros, é evidente. Em frente à Câmara, tudo isto que rodeia a Câmara já aqui estava desde os anos 80, foi remodelado de forma definitiva, é evidente. Não foi feito nada, não sei como é que é possível. E quem é que pagou as obras, por exemplo, da Praça Velha, do Lago Vasta Gama? Não sei como é que é possível. E quem é que pagou as obras da Salmag, no complexo esportivo e da barragem? Da Barranho e... Portanto, peço desculpa, acho que é extremamente injusto. Portanto, não sei como é que é possível afirmar-se que em 7 anos não se fez nada. Não sei. Isso é surrealista, afirmar uma coisa dessas. Pronto.
depois podem dizer outras coisas, mas as evidências acho difícil de contrariar. Quanto à questão da falsificação de orçamentos, pronto, já sei que o Sr. Vereador Francisco Cunha tem a sua opinião em relação às variações e às câmaras aos executivos que cá tiveram. Não, E que tiveram. Posso acabar? Não pode. Se o senhor tiver respeito, se tiver respeito, não é? Intelectual. Se o senhor vereador tiver respeito intelectual por si próprio, por nós, pelas pessoas que estão a ouvir isto, não pode dizer isso. Porque eu estou-lhe a dizer, como é que o senhor diz que nós falsificamos os orçamentos se nós temos graus de execução na casa dos 90%? E está a dizer que não está a dizer isso em relação àqueles que tinham níveis de execução na casa dos 50%, dos 50% e tal, dos 60%. Isto é óbvio. É 2 mais 2. O vereador está sempre bem. Tentar afirmar uma coisa dessas é considerar que, em termos orçamentais, se for definido o orçamento acima dos valores previstos, estão a falsificar o orçamento quando nós nos cingimos às regras que estão definidas neste momento, que são muito mais restritivas do que eram noutros tempos. E, portanto, nós, mesmo nestes 2 mandatos, apanhámos toda a formulação do poder local, uma nova lei das finanças locais, uma lei dos compromissos que não existiam e, portanto, que é muito mais restritiva em termos de execução e de funcionamento das autarquias, que têm aspectos positivos, que deveriam existir sempre, que não levaria a situações que chegaram, mas têm aspectos negativos que não têm em consideração os municípios que se encontram em situação de ruptura financeira ou de saneamento financeiro, que são cerca de 25 a 30 municípios a nível nacional e que deveriam ter regras definidas de forma excepcional para o seu próprio funcionamento, porque o próprio funcionamento desses municípios é excepcional em relação a outros. Portanto, nós temos um serviço da dívida muito elevado em relação ao volume de receitas que o município tem, mas é evidente que temos diminuído a dívida todos os anos, isso é demonstrado, é facilmente visto e, portanto, nós devemos 13 milhões e 300 mil e neste momento devemos à volta de 9 milhões, não sei como é que se pode afirmar que devemos mais do que aquilo que devíamos. Agora, estamos numa situação difícil, continuamos a estar. Portanto, continuamos a estar, tal como 2 ou 3 municípios do distrito de Santarém, à nossa dimensão, continuamos a estar numa situação difícil e que só irá ficar aliviada em poucos anos. Portanto, nós temos o exigível em termos de passivo financeiro, temos o exigível em 5 ou 6 anos. Portanto, todo o nosso passivo financeiro, o que para o nosso município é muito difícil de gerir e temos que nos socorrer de todos os meios legais para gerir o município sem onerar a população ainda mais, porque seria muito mais fácil exercermos uma carga superior sobre a população para suportar uma situação para a qual nada contribuímos. E, portanto, mas nós entendemos que as pessoas que hoje são munícipes não têm que andar a pagar aquilo que foi feito noutros tempos e têm o mesmo direito e, enquanto isso for possível, nós cá estamos para defender os interesses da população, que é isso que temos feito. Não subcarregando a população com os impostos, tentando apoiar ao máximo o movimento associativo e os auxílios económicos dentro das faixas para a qual temos competência, ultrapassando essas mesmas competências. É isso que nós temos feito até hoje, e tendo execuções orçamentais na ordem dos 85%, 90%, 80%, sempre claramente acima dos 80%, e o que significa que tem havido uma execução de rigor ao longo dos anos no município de Alpiarce e dessa forma também diminuindo o endividamento. Muito bem, então acho que podemos passar à votação. Não, só queria aqui colocar uma coisa. Posso? Tem que ser rápido. É muito rápido. Eu coloco
eu coloco uma questão e faço uma afirmação. Que houve uma falsificação de 40% do orçamento. E a resposta que me é dada é que isto era uma prática que já acontecia no tempo do PS. Pronto, estou esclarecido. Não há falsificação nenhuma. Pronto, estou esclarecido. Não há falsificação nenhuma. O senhor está a chamar falsificadores aos outros. Foi isso que eu afirmei. Isso é que eu afirmei. Os senhores garantem, Não. os senhores dizem que Não, vamos ter uma receita de 10 milhões de euros. Eu só disse que o senhor chamou falsificadores aos outros. Eu disse que o orçamento estava falsificado. Foi o que eu disse. O orçamento deste ano. Não quero falar dos outros, falo deste ano. E aquilo que me é dito é que não. Que os outros, aquilo que me é dito é que já no passado se fazia assim. Mas vocês agora executam mais e eles executavam menos. Pronto. Como todo lado. Pronto. E por aquilo que o Sr. Presidente não consegue dizer, que é isso que eu gostava de ouvir, é dizer assim, não, nós não vamos ter receitas de 7 milhões, vamos ter receitas de 10 milhões. Isso é apurado no final do exercício. Exatamente. Então como é que Exatamente. diga o quê? Está bem. A gente cá está para o final do exercício. Agora o que é certo é que depois vamos ver quem é que vai ser penalizado por isso. Eu já sei quem é. Posso? Sim, mas tem que ser. Mas isto é uma... Eu quero acreditar que é uma intervenção útil, especialmente para esclarecer os nossos munícipes e os nossos pagadores de impostos. Vamos lá ver. A sensação, eu não estou indignado. Eu agora estou muito mais descansado, porque o Sr. Presidente fez-me lembrar o Bolsonaro naquela peça de teatro no Beato. É que de repente passamos de uma situação de miséria para uma situação onde fizemos 5 milhões de euros de obra e pagámos... Fizemos. Não estou a dizer. Já uma vez disse que a senhora fez. Não disse há bocado. Disse não se fez nada, está aqui escrito, eu apontei. Só uma vez disse não sei. Mas há bocado disse. Não, Só alguma vez disse. Não disse. Está ali o suporte do Sr. Presidente para as questões mais difíceis, mas eu agradeço. Se não se importar, eu falo com o Sr. Presidente, depois ele passará a mensagem. A verdade é que eu disse, e reitero aquilo que disse, tanto que considero que há uma grave dificuldade deste Executivo em enumerar as obras. Não lembra-se do Polo Escolar, não lembra-se da Casa dos Outros Pertutos, obras que, obviamente, como toda a gente sabe, também já tinham uma projeção do Executivo anterior e depois desse Executivo fez e bem. Quer dizer, a parte do museu não fez e bem, porque se formos para a parte arquitetónica teríamos uma longa discussão. Isto é para esta noite. De qualquer forma, falámos aqui rapidamente em 10 milhões de euros, entre 5 milhões de obras, que parece que o dinheiro veio todo do município, não veio, como nós sabemos. Há uma parte estrutural de fundos comunitários que faz este valor descer rapidamente, assim como os 4 milhões e qualquer coisa que o Sr. Presidente disse. Então e antes, como é que era? Não era assim também? Se pagava do serviço da vida. Isto parece que lá em casa temos 2 cachorros. Temos um cachorro gordo e um cachorro magro. O cachorro gordo é aquele que come do serviço da vida. E o Sr. Presidente traz o cachorro gordo para uma exposição com o pelo monstruoso e diz: estão a ver, o cachorro está gordo e tem o pelo escovado. Mas depois o cachorro magro não come, porque está a dar a comida toda ao cachorro gordo. O cachorro magro é o que vai comer estes 700 mil euros. É que não foi aqui explicado porque é que eles servem. Se temos tanto dinheiro e fazemos tanta obra, porque é que precisamos dos 700 mil euros? As coisas. Porquê que não? Para fazer esse desenho. Isso está explicado, está tudo explicado. Ó, Sr. Presidente, eu sou daqueles... A lei explica, isto está enquadrado na lei, a proposta inicial que explicava, portanto, o que é que se quer? Mais? Não, eu quero a resposta política. A resposta política já teve. Resposta E vai política ter agora a Porque segunda. é que eu preciso de 700 mil euros? A grande questão é que o cachorro magro está com cada vez mais fome, porque não é possível gerir a autarquia, porque se está a alimentar o cachorro gordo, que a gente vai passear no tempo das eleições com o pelo monstruoso. Mas enquanto não tivermos a coragem de assumir isto, depois não vamos sair daqui, porque precisamos do empréstimo quando não devíamos precisar. Estamos a alimentar um cachorro e o outro está a morrer à fome. Basicamente é a metáfora que eu conto para tentar explicar a questão do aumento da dívida, que os senhores não gostam de ouvir. Ó, Sr. Vereador, desculpa, isto também é implorável. É implorável. O Sr. Vereador não pode estar a continuar a dizer uma coisa que não é verdade. Não há aumento da dívida. Isso foi dito, foi provado, está provado em todo lado. Não há aumento da dívida. Há uma diminuição da dívida. Diminuímos mais de 30% da dívida. Portanto, não pode, de maneira alguma, o Sr. Vereador continuar a dizer isso. Isto não é razoável. Não é democraticamente, na discussão democrática, isso não pode ser aceito dessa forma. Isto não é verdade. Não é verdade. Não é negar ao Sr. Vereador. É a realidade. É a realidade.
Sr. Presidente, eu como sou da área de engenharia, eu sou daqueles que aceito que me façam um Não faça uma coisa dessa. Isso é mau para a sua credibilidade como pessoa. Como pessoa, não. Não, Sr. Vereador, desculpe lá. A dívida do município, desde que nós tomamos posse, diminuiu mais de 32%. Portanto, não pode dizer o contrário, não pode dizer que está a aumentar. Não está. Portanto, não, pronto. É verdade. E essas analogias, com devido respeito, não fazem qualquer sentido. Não. Metáforas, sejam lá o que for, não fazem qualquer sentido. Já ouvi pior, não é? Não fazem qualquer sentido. Porque, eu já expliquei aqui, não vou estar a explicar outra vez, para não estar a amassar as pessoas. Esta situação decorre daquilo que da realidade que se encontrou, da realidade financeira que encontramos. Não decorre da nossa ação. Aquilo que decorreria da nossa ação era se nós tivéssemos tido mais 10 milhões de euros e que ainda por cima tivéssemos a endividar o município. Isso é que era. Agora, na nossa situação, com aquilo que eu expliquei, que o vereador João Pedro já explicou, não faz sentido. Portanto, não há aqui... faz-me confusão como é que se consegue continuar a querer iludir a realidade. Eu até percebo que se possa procurar aspectos negativos na ação, aqui ou ali. Esta não há qualquer matéria para pegar. Portanto, esta matéria é aquela na qual este exercício de gestão municipal mais sucesso tem tido. Da recuperação financeira, com todos os constrangimentos que temos tido. Inclusivamente, como sabem também, foi durante estes nossos mandatos, pela primeira vez, as autarquias foram cortadas, objetivamente, receberam menos do que tinham recebido em anos anteriores do Orçamento de Estado. Em que houve uma série de mecanismos introduzidos de controle, de dificultar a ação dos municípios, em que se apanhou uma das maiores crises dos últimos anos, que também acaba por influenciar a ação dos municípios. E nós próprios, reparem, a própria opção municipal do INI pela taxa mínima fez com que a nossa população tenha do seu lado, enquanto pagadores de impostos do INI, 1.600.000 euros nestes anos, que podiam estar do lado da Câmara se tivéssemos a taxa máxima. Também é relevante isto. E também tem a ver com esta necessidade de tesouraria que nós temos agora. Ou não? Não sei. Então, isto é gerir, como foi dito aqui, da forma mais racional, utilizando todas as possibilidades e ultrapassando uma situação extremamente difícil, extremamente negativa que encontramos. Portanto, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, está aprovado por maioria com o voto contra do vereador Pedro Gaspar e a abstenção do vereador Francisco. Declaração de voto, Sr. Presidente. Sim, senhor. Peço desculpa. Engenheiro, ponha aí que o vereador faz declaração de voto e depois retira-se da gravação. Sim, até porque a declaração de voto é sobre uma ratificação, portanto tem o valor que tem. No entanto, é coerente com a mesma declaração de voto que eu peço que se possa reproduzir quando esta matéria vier à reunião de Câmara e eu apresentei na mesma altura uma declaração de voto vencido. Pode-se ouvir. Pode-se ouvir perfeitamente. Mas é sim, ouvir a gravação da reunião de Câmara, que eu não tenho memória a data, mas para mim faz todo o sentido, porque eu mantenho essas declarações dessa altura, portanto não fazia sentido agora não fazer declaração de voto, ter um sentido de voto diferente. Mas é uma declaração de voto vencida. Muito bem. Então, podemos passar ao ponto 2, que é o pedido de emissão de parecer favorável relativo à constituição de copropriedade, sendo requerente a Sra. Maria Virgínia Silva Esteves Rodrigues, e eu pedi ao Engenheiro de Portugal também para enquadrar. Isto é uma situação que é normal, já vem aqui várias vezes situações destas, portanto é uma situação que é colocada o aumento do número de compactos do prédio, o aumento de propriedades. Portanto, é um prédio que, em termos de, está situado
em área abrangida pelo regime Mediterrâneo, portanto, em termos de loteamento e de eventualidade de fracionamento para o urbanismo, não é viável, portanto, a lei não permite. Por outro lado, em termos de situação em que a Câmara pode emitir para ser desfavorável, está estipulado precisamente na lei, e, portanto, não há uma situação em que ele visa a violação do regime dos loteamentos, precisamente porque o mesmo está impedido, e, portanto, não se vê inconveniente na parte técnica em portanto, a emissão dessa certidão de compra privativa do efeitos de controversidade. Obrigado. Também a certidão depois fazer constar o âmbito da individualidade. Muito bem. Alguma questão? Não há? Então, se não há, ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Portanto, aprovar a emissão do parecer favorável para a constituição de propriedade, conforme a informação técnica. Ponto 3. Uma proposta de cedência para o domínio público com pedido de uma certidão. Eu também pedia aqui ao engenheiro legal para enquadrar, explicar. Isto é a questão que se reporta, este ponto tem a ver com um pedido que foi feito pela Afonso Maria Oliveira e Ana Oliveira, no sentido de se quer certificar uma cedência para o domínio público. Isto trata-se de um caminho que existe no Frade Baixo, na rua 1º de Maio, se localizados, onde estão as estufas. Ao lado das estufas tem um punhal e depois tem um prédio. Portanto, é esse prédio que, de acordo com o cadastro, o caminho que lá está estava na extrema sul. Há mais de 20 anos, ou mais de 30 anos que eu conheço aquilo, e o caminho sempre esteve, para mim, onde ele está, que é na extrema norte. Portanto, não houve aqui qualquer cedência para o domínio público. E, portanto, já no anterior parecer da engenheira Carla apontava e dizia esse sentido. Contudo, portanto, essa pessoa depois veio posteriormente a pedir desistir do processo. Portanto, aquilo ficou assim, não havia aqui uma questão de finalidade legal da questão. E, portanto, a minha informação veio nesse sentido de não haver, a questão de cedência está prejudicada, portanto, não há cedência para o domínio público. Por outro lado, há toda a necessidade de cadastro, de acerto de cadastro. E, portanto, passa por um documento para efeitos depois também do registro postal, são eles que têm de promover, uma autorização, chamamos assim, da Câmara, em como aceita essa deslocação do caminho da extrema sul para a extrema norte. Porque, portanto, eu alego no último parágrafo da minha informação, no sentido que esta situação já se está consumada seguramente há mais de 25 anos, e até à presente data não tenho conhecimento de qualquer objeção ou situação que impeça o impedimento desta situação e o acesso às demais propriedades tem sempre garantido. Portanto, por outro lado, este caminho, em termos de PDM, no sistema viário que está no PDM, não está classificado como caminho público, nem estrada municipal, nem caminho municipal, nem. Portanto, está como outros caminhos, ainda que, em termos de público, o uso capião do mesmo como tal foi sempre feito, mas que não está cadastrado, chamamos assim, no património como no âmbito municipal. Portanto, nisto aqui, a minha informação é no sentido para a deliberação, era a proposta de cedência para o domínio público prejudicado por ausência desta própria cedência, e depois era a questão da Câmara Liberal, a questão da aceitação ou não da deslocalização do caminho da extrema sul para a extrema norte, para depois posteriores efeitos de registro e de acerto de cadastro. Muito bem, muito obrigado. Algumas questões? Não? Então, a proposta é a Câmara não obstar, não é essa a pretensão do proprietário, e aceitar dar o parecer técnico, ou melhor, aceitar o parecer técnico nesse sentido e passar a referida certidão. Então, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, de acordo com a informação técnica. Temos aqui então a adenda, um ponto único da adenda, que tem a ver com a proposta de aprovação da alteração ao protocolo para a utilização das piscinas municipais de Alpiaça pelo Clube Desportivo dos Anhos.
Portanto, tem a ver com a revisão do protocolo em vigor, e eu passava ao vereador João Pedro para dar nota do que é que se pretende com este ponto. Portanto, este protocolo para a utilização das piscinas municipais tem efeitos desde o dia 1 de março de 2010, portanto já teve 7 anos de execução e houve uma série de pressupostos, principalmente no último ano, que se alteraram, designadamente a atividade do projeto inicial, da própria triatlo do Clube Desportivo Os Águias, em termos da sua dimensão e da sua atividade, e a proposta vai no sentido de que a verba que estava destinada a esse mesmo projeto que se mantenha no clube, mas que seja distribuído para as modalidades com escalões de formação do Clube Desportivo Os Águias, bem como o apuramento de eventuais excedentes, daí que a alteração em relação ao protocolo existente seja proposta de alteração da cláusula 3, portanto, havendo todo o interesse que se mantenha o apoio à atividade desportiva e que se insira aqui especialmente nas modalidades de formação, portanto, e que seja de forma equitativa distribuída por estes mesmos escalões este excedente, de forma a fomentar ainda mais a prática desportiva de formação no Clube Desportivo Os Águias. Obrigado. Alguma questão? Sim. Sr. Presidente, houve aqui uma vez um município que disse uma coisa, acho que foi ao Sr. Presidente, e que o senhor se ofendeu. Eu até percebo que se tenha ofendido, que é uma expressão que é muito usada na gíria. Espero que não se ofenda comigo, porque eu estou só a usar a expressão para me posicionar. Dizia esse município que à mulher de César não basta parecê-la. Não basta sê-la, é preciso parecê-la. Bem, não é que seja este caso exatamente, mas vamos lá ver. Este documento, e o senhor vai-me dizer que no tempo do PS era igual, aparece fora da hora. O único ponto que é alterado no protocolo tem a ver com a verba a transferir. Este ano é ano de eleições. Não vem um único documento anexo, e que devia vir, uma carta, nomeadamente do clube, a justificar essas necessidades que o Sr. Vereador defendeu em sede de reunião de Câmara como membro do Executivo, mas que gostava de lembrar que não é membro da direção do Clube Desportivo Os Águias. Estas matérias normalmente são altamente impopulares para os vereadores da oposição que as têm que debater. Alguém vai dizer nas redes sociais que o malandro do vereador do PS agora é contra o Águias. Sou contra o Águias, não sou contra ninguém. As coisas têm que ter uma substância. E parece-me pouco lógico que seja o Sr. Vereador do Pelouro a fazer este papel sem o consubstanciar em dados, não digo em factos, para não ofender, mas em dados mais concretos, e que devia, por uma questão até de seriedade, vir um documento do Clube Desportivo Os Águias que, de facto, atestasse destas necessidades, que eu não duvido que existam, e não duvido até que a verba seja ajustada, quero deixar isso muito claro. Mas estes documentos ficam para o futuro, e mais claro seria se o Clube Desportivo, tendo uma necessidade, a transmitisse de forma formal à autarquia analisasse e dissesse: sim, senhora, precisamos aumentar a verba, ou diminuir a verba, diminuir não seria, se há uma necessidade seria sempre aumentar, e portanto faz algum sentido fazer esta transferência. Porque só, as pessoas não estão a ver, mas nós temos aqui basicamente uma folha A4 que explica muito pouco ou nada, que é uma alteração a este protocolo, na rúbrica ou no artigo que fala da verba a transferir. E mais nada, depois o seu vereador, a quem eu acredito que esteja a rematar os factos, nunca pus isso em questão, mas carece dessa substância. E, portanto, eu gostaria, enfim, que as coisas fossem feitas de outra forma, mais clara e mais transparente. Eu não sei bem o que é que vocês estão a falar, porque eu recebi ontem
esta adenda para a reunião, certo? Mal nem bem por aí. E depois liguei para o Sr. Vereador Pedro Gaspar e perguntei: Sr. Vereador, o senhor não tem aí o contrato que foi o protocolo que foi celebrado com os Agres no dia 17 de março de 2010? E o senhor, eu estou aqui a fazer uma história de ficção. Isto está na página do município. Eu adiante já. O senhor vereador pode ir à página do município e está lá os protocolos todos. Eu até posso ir ao Porto, posso ir do que quiser. E de qualquer maneira tem aqui... Não pode o caminho. Agora, o senhor vereador disse: eu em 2010 ainda não era eleito. E eu disse que eu também não sou. Está aqui não sabia nada disto. E os senhores vereadores podem ir. Agora, a página do município existe também. Sr. Presidente, o senhor é que é o Presidente de Câmara. E o senhor é que tem um salário que lhe permite trabalhar para o Executivo. Eu não tenho esse salário. Eu tenho que trabalhar. E o senhor entrega-me isto ontem eu só tive conhecimento hoje de manhã. Porque o senhor, possivelmente, devia ser informado, não sei se é ou não, alguém foi lá entregar isto ontem à tarde e eu não estava aí no escritório, não tenho que estar. Porque eu devia ser informado disso. Não, é porque eu hoje de manhã vou ler isto. Vou ler porque acho que devia ler. E não tenho calma. E não tenho calma. Devia ir ao site porque é que devia ir ao site. Era a sua obrigação. Era a minha obrigação. Não, o senhor é que tem a obrigação de fornecer os documentos. Que forneceu agora, devia ter fornecido ontem. Era a sua obrigação. Não, o senhor devia ter fornecido. Desculpa. Há aí uma proposta de alteração. As propostas de alteração estão aí. Aquilo que é o regulamento em vigor, ou o seu vereador não encontra em lado nenhum, liga para aqui e pede, e a gente fornecia, ou então procura no sítio certo e encontra. É só isto, não venha com considerações. E agora, eu paro 5 minutos ou 10 minutos, está encerrado. Muito bem, então vamos retomar, depois da interrupção. Dou a palavra ao seu vereador Francisco Cunha. Muito obrigado. Eu só queria dizer uma coisa, acho que não vale a pena a reunião ser interrompida. E a única coisa que eu queria dizer é que o Sr. Presidente tinha aqui isto para nos entregar. Era porque nós tínhamos que perceber. É normal. Portanto, o senhor, com esta conversa toda, o senhor só tinha assim: olha, eu não vos entreguei do protocolo, está aqui o protocolo. Portanto, era porque nós tínhamos que perceber o protocolo. Além disso, isto é uma coisa que eu não li e eu gosto de ler as coisas com atenção. Está 10 minutos, posso querer refletir, posso querer saber outras coisas. Mas a gente retira ao ponto. Eu acho que sim, podíamos tirar ao ponto e a partir daí, a gente depois na próxima reunião discute com calma. Isto é muito simples. É a verba que ia para uma secção, passa a ir para todas as secções de formação. É só, então, não é mais. Eu gostava de acreditar nisso. Mas é sabedor. Gostava de acreditar, porque elas não têm ido para a formação, elas têm ido para tudo menos para a formação. Ou se calhar para a formação do teatro. Tem ido para a formação, para várias coisas. Para várias coisas. O sabedor não sabe, mas não se... Sei, mais que é que o vereador João Pedro, por exemplo. É sobre a retirada do... Vamos lá esclarecer. Quer dizer, não é esclarecer. O que eu quero dizer é uma coisa muito simples. Tudo o que são questões de verbas, obviamente que são questões sempre polémicas. O Sr. Presidente, quando nós íamos assim, pelo menos eu ouvi, apesar da reunião estar suspensa, o Sr. Presidente disse à página das tantas vezes: pois, às tantas, vamos dizer à direção do Agres que vocês não querem. Não, Sr. Presidente, não vale a pena politizar, porque vamos ver uma coisa. Eu compreendo porque é que o Sr. Presidente quer retirar o ponto. E eu percebo. Eu não quero, eu trouxe o ponto, porque o processo não está bem conduzido. O Sr. Presidente sabe que não está bem conduzido. Nós podemos. Ó, Sr. Presidente, vamos lá ser. Vamos lá. Está bem conduzido. O ponto não está bem conduzido para a seguinte razão, se me permitir. Nós temos que aprovar uma verba que eu presumo ser um aumento de verba. Mas presumo mal. Presumo. Ó, Sr. Presidente, eu só me resta presumir, eu vou dizer. Quando presumo tem que ter uma base. O Sr. Vereador presume mal. O problema é que. Presumo mal. É só ler a cláusula antiga e ler a... Exato. Pois é. Ainda bem que os senhores estão a fazer pirraça comigo. Ainda bem que estão a fazer pirraça. As coisas são o que são. O Sr. Vereador está a presumir mal. Mas às vezes são o que parece. Às vezes é só. Depois, claro. Então, o senhor. As que são o que são. Já agora tenho que fazer aqui um desenho. Não se trata disso. Eu só estou a cortar, que é para o Sr. Vereador não vale a pena. Não se trata disso. Então pronto, eu tenho pelo menos a escolaridade mínima e vamos lá ver, por partes. Eu tenho uma proposta
que altere o ponto 3 da cláusula 7ª do protocolo. Certo? E o Sr. Presidente fez aqui um truque. Não fiz truque. À última da hora, traz o protocolo de utilização. Ainda por cima, rotula os vereadores da oposição como estarolas. Assim, olha, vocês vão lá ver, se quiserem. Não é assim que se trata diplomaticamente os seus pares. Permita o reparo. E depois dá-me 2 papéis que têm a cláusula 4ª, 5ª, 8ª e 9ª, onde não consta a 7ª. Nem a sexta. Nem a 6ª. Como é que quer que eu analise isto? Como é que quer que eu analise? E o meu também. Não tenho que ser usado. O Sr. Vereador já disse aqui coisas que não correspondiam, que eu já começo a ter dúvida. Eu acreditava piamente naquilo. Pois, mas é que a gente tem dificuldade em acreditar em coisa. São erros a mais, são falhas a mais, são coisas a mais. 7ª, 8ª, 9ª. Mas olha, o meu não tem 7ª e 7ª. Mas isso também eu não fui verificar se a copa foi bem tirada. Já agora. Mas só para dizer que eu concordo com a retirada do ponto, não é possível usar. Tem que puxar as orelhas a quem faz Mas isso. isso. Por acaso não verifiquei se as copas foram bem tiradas. Os vereadores Não, podem ficar com isso. O vereador tem isso no site. Era o que me mandavam a mim fazer e com sentido, está lá. Isto é tão simples quanto isto. Trata-se de uma verba que ia para uma secção, passa a ir para as secções que têm informação, para todas. É só. O resto mantém-se. Isto era uma coisa, que era um financiamento encapotado a uma determinada atividade. Não é encapotado, era assumido. Era público. É público. É encapotado. Era um financiamento assumido. Uma aposta num projeto. Falhou. Não falhou, não. Como é que falhou? Foi Então, se tivermos vários títulos foi campeões nacionais. Era um projeto de futuro. E foi de futuro. Foi de futuro. Qual futuro? Foi de futuro. Já acabou. Não acabou. O processo não acabou. Não. Mas estas coisas não são. E aqui, o senhor sabe muito É um bem. projeto de acompanha. Não, posso ver. Foi um projeto que tem condicionalismos vários, não é? E tendo em conta a nossa dimensão e a dimensão do clube, mas que deu excelentes resultados. Acho que deu excelentes resultados. E com um financiamento da nossa parte muito contido. Vamos ver. Muito contido, que era este. Daqui para uns anos vamos ver os resultados que é. Muitos resultados, vários tipos de campeão nacional, a todos individuais, por equipa, absolutos, atletas nas seleções nacionais, portanto, com várias provas, com disposição mediática do Conselho de Alpiarce, do clube, excelentes resultados. Em termos relativos, acho que foi dos projetos os mais bem sucedidos. Porque os títulos é que contam. É, Eu acho que são mais as pessoas. E também contam, como é evidente, mas isto é. Não, Vai, isto é para discutir, não, vamos mas já- discutir ou não? Não, é só para Se não dizer. puder vir, não há problema. Não, Vai à mas próxima. já agora, o senhor que domina as artes Eu não da tenho- internet, é só para saber em que sítio é que eu vejo isso no É site. para não ser vosso. Desculpa. Tiramos o ponto. Pronto, é para tirar o ponto, concluímos. Há público na sala. Aquilo que eu sugiro é que na próxima, quando for a próxima hora de trabalho, se mandem o protocolo completo. Mas não estava um desvio, eu estava a procurar Isto é um regulamento, há um protocolo. Para não pagar o desporto, mas infraestrutura discutível. Está bem, estamos a não sei Pelo menos se estava, também pode não estar. Vamos. há público na sala, não sei se há alguma intervenção. Portanto, se não houver, então agradecia a presença de todos. Concluímos a reunião a parte mais formal da reunião. Agora é só ler a minuta. O Sr. Engenheiro Portugal faz esse favor e depois vou publicar